Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Guilherme, eu sou integrante do PET Matemática da UFSM. E esse vídeo ele faz parte de um projeto intitulado Pré-Cálculo. E todos esses vídeos que a gente vem elaborando, eles são baseados na nossa apostila, também chamada de Pré-Cálculo. Esse é um projeto desenvolvido juntamente com o PET Física, também da UFSM. E na descrição a gente vai colocar então a nossa apostila de pré-cálculo. E também na descrição vai constar um formulário que seria muito interessante e a gente ficaria muito grato que vocês respondessem para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre os nossos vídeos. Certinho? Então, vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai aprender sobre a função cosseno. Ela é uma função, então, definida dos reais para os reais, ou seja, o conjunto do domínio é os reais e o conjunto do contradomínio também é o conjunto dos reais. A gente vai denotar ela como sendo uma f de x, que no caso vai simbolizar a nossa função, igual a cosseno de x, que é a especificidade dela. Então, essa função ela vai valer para qualquer que seja o valor pertencente aos reais. A gente vai, então, definir os valores dessa função a partir do ciclo trigonométrico. Então, tendo um ciclo trigonométrico aonde o eixo vertical simboliza o seno e o eixo horizontal simbolizará o cosseno. Então, como podemos ver aqui, esta linha azul representa então o nosso cosseno. Então, para qualquer que seja o valor do nosso ciclo trigonométrico, partindo de zero, passando por 90 graus, 180 graus representado por π, ou ainda 3π sobre 2, que representa 270 graus, 2π, que representa os 360 graus, ou seja, uma volta completa. Para cada um desses valores, quando a gente substituir aqui no x, ou seja, no argumento do cosseno, obteremos então um valor correspondente. Como, por exemplo, quando o nosso cosseno, lembrando o eixo horizontal, valer 0 graus, a gente vai ter o valor de 1. Por quê? Por que 1? Porque essa distância da origem até a interseção do ciclo, ou melhor, até a interseção da circunferência, teremos a medida de uma unidade. Então, quando assumirmos o valor de 0 graus, teremos que o valor de cosseno é 1. Do mesmo modo, quando colocarmos o valor de 90 graus, ou seja, π sobre 2, o cosseno assumirá o valor 0. Por quê? Porque se traçarmos uma linha até a origem do cosseno, obteremos o resultado igual a 0. Já para π, teremos menos 1, pois, do mesmo modo como um plano cartesiano, no eixo horizontal, o lado direito são os valores positivos e o lado esquerdo são os valores negativos. Bem como no eixo vertical, os valores de cima são valores positivos e os valores de baixo são valores negativos. Lembrando que esses valores são assumidos a partir do momento que a gente substitui o nosso argumento, ou seja, o x, na nossa função. Então, o domínio dessa função vai ser definida para todos os reais. Já a nossa imagem, ela vai ficar entre 1 e menos 1. Por que isso? Vamos observar o gráfico dessa função. Então, como dito anteriormente, para o valor 0, teremos 1 para π sobre 2, ou seja, 90 graus, teremos então o valor igual a 0. E assim para os demais valores encontrados no nosso ciclo trigonométrico. Podemos observar que ele não para em 2π, ou seja, 360, que seria uma volta completa. Ele pode dar quantas voltas ele quiser. Então, mas o que vai caracterizar esse 360 vai ser o período. Por quê? O período, no caso, então, vai ser 2π, porque a partir de 2π, o gráfico ele tem um comportamento semelhante ao que ele teve de 0 a 2π. Então, a partir daqui,
ele terá o mesmo comportamento que ele teve a partir do valor 0. Então, a gente vai caracterizar 2π como sendo o período da função cosseno. Ainda, vamos observar a imagem desta função. Como ela não vai assumir valores maiores do que 1, nem inferiores a -1, a nossa imagem, ou seja, os valores que a função vai assumir, ficará entre 1 e -1. Por isso, dizemos que a nossa imagem é o conjunto de -1 a 1. Ainda podemos fazer o estudo do nosso sinal dessa função cosseno. Lembrando que a função cosseno é o eixo horizontal e que, do mesmo modo como num plano cartesiano, o eixo horizontal possui valores positivos da origem até mais infinito. Então, o que vai acontecer? Como apenas este lado é positivo, a função cosseno será positiva no primeiro e no quarto quadrante, sendo negativa, então, no terceiro e no segundo quadrante, porque é o lado onde o nosso eixo é negativo. Ainda podemos falar sobre a paridade da função cosseno. O que isso significa? Vamos ver, então, que a função seno é uma função par e não ímpar. Por que isso? Porque se tomarmos um valor x, substituirmos o argumento da nossa função, esse resultado será igual ao quando substituirmos o argumento por um número menos x. Ou seja, se pegarmos um número e o seu oposto, obteremos o mesmo resultado. Agora, então, vamos fazer um exemplo. Vamos verificar qual é o período da função y igual a cosseno de πx. Então, temos aqui as opções de A a E. Vamos ver a resolução desse exemplo, então. Lembrando aqui, então, que a nossa função que a gente vai considerar é y igual a cosseno de πx. Então, para a gente descobrir o período de uma função, a gente vai, então, considerar o período, primeiramente, da função, e dividir pelo módulo do coeficiente que acompanha o x. Então, qual é a periodicidade da função cosseno de x? A gente viu anteriormente que a função cosseno possui período igual a 2π. E o coeficiente de x vai ser o valor que acompanha ele dentro do argumento. Ou seja, neste caso vai ser π. Então, obtendo essas informações, a gente vai chegar então na fração 2π sobre módulo de π. Módulo de π é igual a π. Então, temos 2π sobre π. Podemos simplificar o π, obtendo então resultado igual a 2. Então, o período dessa função é igual a 2. Nesse caso, teremos a resposta igual à letra E. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e também ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Certo? Muito obrigado!